As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, são 8h10, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, mais um dia chuvoso aqui em Arapiraca, aqui na região. Um grande abraço para você que está acompanhando o Jogo Rápido e o Comando 91 pela Rádio NN FM e também pelos nosso canal no YouTube, o NN Play. Para você que está indo trabalhar, grande abraço. Para você que está descansando, tem muita gente de férias, principalmente crianças, né? Meio de ano aí, o recesso escolar. Inclusive eu tô com 2 em casa. Que, pelo amor de Deus, eu espero que passe rápido essas férias, porque tem que aguente não, hein? Pra você que também tem, muita força, viu? Muita força e energia. Mas vamos falar de futebol, destacar o Asa que está se preparando para o confronto contra a equipe do Lagarto. O jogo acontece sábado, às 17 horas, aqui em Arapiraca. E quem vai trazer informações do Gigante é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Um abraço pra você, bom dia pra você, bom dia pra todos que estão acompanhando a Rádio NN e também o NN Play. A gente chega a partir de agora trazendo informações do Gigante Alagoano que volta a trabalhar no After Day, o dia seguinte após o São João. É exatamente isso, o Asa volta a trabalhar nesta quarta-feira, já de olho na partida diante do Lagarto no próximo sábado, 5 da tarde, com transmissão do NN Play e da Rádio NN. Técnico Raniel Ribeiro ainda segue com essa dúvida do Kellyton, né? O departamento médico já informou que o Kellyton não tem lesão, mas continua sentindo um incômodo, bem menos, mas tem um incômodo ainda. Enfim, decisivamente o dia pode ser hoje, se o Kellyton voltar aos treinamentos nessa quarta-feira, e aí possivelmente o Raniel utilize ele. Caso o Raniel Ribeiro não possa utilizar o Kellyton em virtude desse incômodo que ele está sentindo em um dos joelhos, deva poupar de repente o Kellyton para ter ele 100% das próximas partidas, acredito que o substituto imediato deve ser o Will Viana, pela semelhança que tem nas características. Enfim, só o Raniel Ribeiro vai poder definir isso de forma oficial nesses dias que antecedem ao jogo diante do Lagarto. É uma partida difícil, uma partida onde o Lagarto também precisa vencer, justamente para confirmar e entrar no G4 ali para buscar a classificação. Vai ser um jogo bem interessante no próximo sábado no estádio municipal. Quem está garantido mesmo como titular, e é titular absoluto, indiscutível na lateral direita, é o Paulo Ricardo, Paulinho, lateral direito da equipe do Asa, melhor lateral da temporada 2025 no futebol de Alagoas, e ele conversa conosco a partir de agora. Com certeza, né? Vai ser um jogo difícil, como foi lá. Creio eu que a equipe deles vão ter que sair um pouco mais pro jogo, porque eles também estão necessitando, né, dos pontos para poder classificar. Espero que seja um jogo bom pra gente, né? A gente vai estar dentro de casa, porque fora de casa eles se retrancaram muito. Mas agora jogando na nossa força, na nossa torcida, na nossa casa, eu acho que a gente tem grande chance de poder pontuar. A gente tem a obrigação de vencer o jogo dentro da nossa casa, né? A gente sempre falou isso, que é pontuar fora de casa, e dentro de casa a gente tem que vencer todos os jogos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente possa ter tranquilidade, rodar bastante bem a bola, porque de vão fechado, então a gente tem que rodar bem a bola e ter tranquilidade para poder fazer o gol. Com certeza, né? Nos primeiros jogos a gente não enfrentou tanto essa dificuldade porque estavam jogando de igual para igual, né? Não estava tanto fechado, mas depois eles foram estudando a nossa equipe, viram que se defender e sair no contra-ataque era a melhor coisa. Mas a gente está trabalhando muito em cima disso, o professor Ranelli está trabalhando muito em cima disso. A gente tem que ter mais paciência com a bola, rodar de um lado, rodar para o outro, coisa que a gente não fez contra o Barcelona. A gente estava querendo alçar só a bola na área e ali é tudo que o zagueiro quer, né? Então a gente está trabalhando muito durante essa semana, está bem compactado, rodar bastante bem a bola, variações de jogadas, isso o Ranelli está fazendo com a gente. E agora é desempenhar dentro de campo, né? A gente tem que agora levar isso tudo para dentro de campo e sábado, se Deus quiser, fazer todas essas variações e sair com o resultado positivo. A gente está com responsabilidade a mais, né, pra gente, porque dentro de casa a gente tem a obrigação de vencer. E com certeza é melhor jogar em casa do que fora, né? Então a gente tem 3 jogos em casa aí,
que a gente tem que vencer a todo custo, sabe? Viagens curtas, que isso é mais importante, que a gente já está pegando viagem longa, viagem de 15 horas, de não sei quantas horas lá para a União. Então, estar jogando em casa é a melhor coisa que tem. Então, a gente tem que, dentro de casa, pontuar sempre, dentro da nossa força. Eu amo jogar aqui dentro de casa, no Fumeirão. Eu acho que quando as equipes vêm aqui, eles sabem que a força que a gente tem aqui dentro de casa. Então, a gente tem que continuar nessa pegada, mostrando a nossa força dentro de casa. E a gente só pode mostrar força jogando, botando a bola no chão, rodando bem a bola e fazer o que a gente vem fazendo durante essa competição. Então, é cabeça boa e descansar, né, para poder fazer um bom resultado. Cara, essa pausa foi muito importante pra gente, né, ainda mais que a gente... O ruim é que a gente veio de uma derrota, né, a gente quer jogar logo outro jogo para poder sair com a vitória, para poder esquecer essa derrota, né. Mas a gente sabe que essa derrota foi muito dura pra gente lá, mas sabíamos também da dificuldade que seria. Eles se defenderam tanto, fizeram um gol logo no começo, como você falou, e se defenderam. Então, agora a gente está com sangue nos olhos para poder jogar, a gente está duro que chegue logo sábado para poder desempenhar o melhor papel possível e sair com o resultado positivo. Cara, eu acho que não, porque os últimos resultados a gente só saiu na frente, né? Acho que o único resultado adverso foi agora contra o Barcelona. E vocês viram como é que foi lá, né? Fizeram o gol e o treinador ficava gritando a linha de trás e fizeram uma linha de quase 8 caras lá atrás. Então o primeiro resultado adverso que a gente teve foi esse. Então, graças a Deus, né? Que a gente sempre vem fazendo gols antes e a gente fez goleadas e tal. Então, acho que esse não é um problema não. A gente tem que trabalhar mais a bola, porque como você falou, eles estão vindo muito fechados, então a gente tem que ter muita paciência, rodar bastante bem a bola, até achar um espaço para poder sair fazer o gol, né? E sair com o resultado positivo. Tá aí, portanto, o Paulinho batendo um papo conosco aqui dentro do Jogo Rápido. A direção do Asa já disponibilizando ingressos para os torcedores nas bilheterias do Estádio Municipal, também ingressos sendo disponibilizados através do site, né? Que o Asa tem a parceria aí para que o torcedor consiga adquirir seu ingresso. R$40 o preço inteiro, R$20 o preço de meia entrada. Ainda tem aqueles preços promocionais para quem é sócio Amor Gigante do Alvinegro Arapiraquense. O time do Asa que espera contar com um público considerável no próximo sábado para empurrar os jogadores, a torcida jogar junto com o Asa para que o Asa consiga mais uma vitória na Série D do Campeonato Nacional. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, tá aí as informações do Asa 8-17, como o Cardeal disse, uma dúvida, apenas uma dúvida para esse jogo, creio eu, que é o Kellyton. O Kellyton que, desde que retornou da folga que os jogadores tiveram após o jogo contra o Barcelona de Ilhéus lá na Bahia, ele não vem participando integralmente dos treinamentos com bola, especialmente. Inclusive, para quem está acompanhando o NN Play, tá vendo aí as imagens do Kellyton ontem no treinamento, ele que está entregue a parte da fisioterapia do departamento médico do Asa, hoje chamado de Núcleo de Performance e Saúde. Então, a principal dúvida do técnico Raniel Ribeiro é essa: se Kellyton vai jogar ou não. Eu acredito, pelas imagens que a gente está acompanhando, principalmente a forma do que o Kellyton está correndo e também, por outro adicional, o peso que vai estar o gramado do estádio municipal se continuar essa chuva que está tendo aqui, que está acontecendo, melhor dizendo, caindo aqui na Piraca e na região. Então, descansa o menino, deixa ele 100% para o outro jogo e deixa esse descanso natural para que ele fique totalmente recuperado. Então são as informações do Asa e agora nós vamos direto a Maceió para falar com Alan Jones, ele que vai trazer informações do CRB, que entra em campo nesta quinta-feira, e também do CSA, que joga fora de casa, lá no Brinco de Ouro da Princesa, pelo Brasileirão da Série C. Bom dia, Alan. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o Jogo Rápido de hoje. Bom, o CRB encerra logo mais a preparação para encarar o América Mineiro amanhã no estádio Repelé, 9h35 da noite. O Galo que quer voltar a vencer na Série B depois de ter sido derrotado para a Ferroviária no sábado passado por 1-0 jogando fora de casa. A grande novidade desse jogo vai ser o retorno do meia Danielzinho ao time titular. O Danielzinho cumpre suspensão automática contra a Ferroviária, ficou de fora desse jogo, fora de casa, mas volta a ocupar a titularidade no time regatiano, que vai
vai ter o desenho do meio-campo, tradicional como a gente já conhece, Igor Meritão, GG e Danielzinho. A dúvida passa a ser o setor de ataque. O Thiaguinho, que habitualmente é o titular do lado direito, ganhou a concorrência do William Potker. E o Eduardo Barroca tem essa dúvida na cabeça. Ou ele começa com o Thiaguinho, permanecendo com esse jogador do lado direito de ataque, ou ele pode buscar ter o William Potker também atuando desse lado direito. É uma dúvida que o Barroca tem e que ele vai conseguir definir a equipe no último treinamento de hoje lá no CT Ninho do Galo, na Barra de São Miguel. Já o CSA, que segue se preparando para encarar a equipe do Guarani fora de casa, sábado à noite, lá no estádio Brinco de Ouro em Campinas. O Azulão, que teve o bastidor movimentado ontem por conta da possível negociação envolvendo o lateral esquerdo Enzo. O CSA adquiriu 60% dos direitos do Enzo recentemente junto ao Santo André, mas é um jogador que tem despertado o interesse de outros clubes de futebol brasileiro, como Grêmio e Fortaleza. Há também uma possibilidade de o Enzo ser negociado com o futebol de Portugal. Por quê? Porque nessa aquisição que o CSA fez, em ter comprado 60% dos direitos do Enzo, 30% dessa negociação foi adquirida pelo empresário João Feijó, empresário alagoano do Corinthians alagoano. O CSA teria direito aí numa possível venda a 30%, o João Feijó teria direito a mais 30% e o Santo André o restante da operação, né? Mais 40% da negociação envolvendo o Enzo. E há uma possibilidade de ele ser negociado na janela quando for aberta no mês de julho. Agora, o CSA, se vender o Enzo, vai ter uma boa recomposição financeira, vai conseguir lucrar com a venda desse jogador. Um atleta de 21 anos que ganhou a titularidade no time do CSA, faz uma função hoje no futebol que está muito difícil de encontrar jogadores com boa qualidade na lateral esquerda, e o Enzo tem sido aí uma promessa no futebol brasileiro, atleta que tem despertado não só o interesse de grandes clubes do nosso futebol, mas também clubes do futebol internacional. Logo mais dentro do Jogo Rápido, a gente volta aqui direto de Maceió com novas informações do CRB e do CSA. Um ótimo dia a todos vocês. Muito bem, 8h22, tá aí as informações de CRB e CSA. Continuando em Maceió, vamos agora ouvir o comentário de hoje de Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço. Estamos de volta aqui na programação. Ontem debatemos sobre as possibilidades de substituição da equipe do técnico Eduardo Barroca para o jogo de amanhã contra o América Mineiro. O CRB sabe que precisa de um resultado positivo para poder se manter no grupo das 4 melhores equipes da competição. Em meu ponto de vista, a base que o CRB está utilizando deve ser mantida, principalmente com essa primeira linha de 4, tendo ali o Segovia e o Henry, os 2 zagueiros. O Matheus Ribeiro ainda sendo mantido, apesar de ter gostado muito da entrada no decorrer do jogo contra a Ferroviária do Léo Campos, mas eu acredito que é um jogador que ainda precisa, né, ganhar essa adaptação no time do CRB. As novas contratações do CRB, elas deixaram uma boa impressão na análise desse humilde comentarista. Gostei da entrada do William Potker nos 2 jogos que realizou com a camisa do CRB, contra o Goiás na estreia e logo depois contra a Ferroviária no último sábado. Gostei da participação do Giovani também, é um jogador que mostra boa movimentação, e o Léo Campos, atleta que também entrou no decorrer da partida contra a Ferroviária e acertou bons cruzamentos. Mas a manutenção de uma base para esse jogo contra o América Mineiro, mesmo tendo o retorno do Danielzinho, acaba sendo muito importante para uma sequência daquilo que a competição também tem apresentado. CRB vai enfrentar o América Mineiro, provavelmente uma equipe que reúne uma certa qualidade e que exige do CRB alguns cuidados, e que no decorrer do jogo, dependendo das circunstâncias da partida, aí sim o Eduardo Barroca pode recorrer ao banco de reservas para poder buscar as alternativas que são eficientes para a equipe do CRB. Ainda deixaria no setor de ataque o Mikael, apesar de ontem ter sido cogitada a possibilidade, né, pelo André Áviles, do William Potker ser colocado como atacante. E eu vi a contratação do William Potker também por esse lado, mas o que dá a entender é que a sequência que está sendo colocada para o Mikael neste momento também tem intuito de fazer o jogador readquirir o seu ritmo de jogo.
E por essa razão, ele deve ser mantido entre os titulares nessa partida do CRB contra o América Mineiro. É importante colocar que, de qualquer maneira, o técnico Eduardo Barroca sabe que o CRB precisa continuar vencendo, porque o nível que se exige para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B é um nível muito alto. Não dá margem para que uma equipe possa perder 2 jogos consecutivos ou, de repente, empatar apenas uma partida e perder, por exemplo, outro jogo. Na somatória dos 6 pontos, o CRB tem que trabalhar sempre com a média de 4 pontos conquistados, dos 6 possíveis. Essa é uma média muito razoável para a equipe se manter no grupo das 4 melhores equipes da competição. Nós estaremos acompanhando também esse jogo no estádio Rei Pelé. Amanhã, claro, trazendo todas as emoções da nossa jornada esportiva, mas hoje à noite, no Futebol Show, já faço o convite para você que acompanha o Comando 91, também acompanhar a nossa análise e também as informações do futebol de Alagoas, no Futebol Show ao lado de todos os companheiros. Um forte abraço, segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 8h25, tá aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo. E para finalizar o giro do placar esportivo, trazendo as informações da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, nas oitavas de final já temos algumas definições. Mas ontem, o fechamento da terceira rodada, teve o Auckland City empatando com o Boca Juniors por 1-1. Inclusive, foi o único gol do time da Nova Zelândia na competição contra o Boca Juniors. Ontem também teve o Benfica vencendo o Bayern de Munique por 1-0. O Bayern mesclou o seu time e perdeu para o Benfica. O Chelsea venceu o Esperance Tunis por 3-0 e o Flamengo empatou ontem com o Los Angeles Futebol Clube, também dando uma mesclada no seu elenco, claro, para descansar a rapaziada, porque tem um jogo, meu irmão, domingo muito pesado, e eu trago já essa informação. Que é Mengão. Hoje o Borussia Dortmund vai enfrentar o Ulsan, lá da Coreia, o San Hyundai, às 16 horas pelo Grupo F. Pelo Grupo F também tem o último brasileiro a jogar nessa terceira rodada, que é o Fluminense, que vai enfrentar o Mamelodi lá em Miami, 4 da tarde. Se vencer, está classificado. Se empatar, está classificado também o Fluminense. A Inter de Milão enfrenta o River hoje às 22 horas e o Ural Reds enfrenta o Monterrey, lá do México, também às 22 horas. Os confrontos definidos da fase de oitavas de final, temos o confronto dos brasileiros, inclusive para quem está acompanhando o NN Play, tá vendo aí o chaveamento, né? O Palmeiras e o Botafogo ficaram do lado esquerdo e o Flamengo do outro lado. Então tem Palmeiras e Botafogo sábado, dia 28, sábado agora às 13 horas, horário de Brasília, lá na Filadélfia. Quem passar, obviamente, vai para as quartas de final. Ou seja, nós já temos um brasileiro garantido nas quartas de final. Resta saber quem será: Palmeiras ou Botafogo. Teremos também o Flamengo, que vai enfrentar nada mais, nada menos que o Bayern de Munique, domingo às 17 horas, lá em Miami. O Bayern, que hoje é treinado pelo ex-zagueiro Kompany, né? Ele que é belga, jogou no Chelsea, aliás, jogou no Manchester City e hoje é técnico do Bayern de Munique. E os outros 2 jogos, Benfica e Chelsea, e o PSG, que vai enfrentar o Inter Miami. Inclusive, Benfica e Chelsea enfrentam, aliás, o vencedor de Benfica e Chelsea enfrenta o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Já o Flamengo ainda vai saber aí quem são os outros times que vão enfrentar. Aliás, o PSG e o Inter Miami. Esses dois, se passarem e o Flamengo passar do Bayern de Munique, o Flamengo enfrenta ou o PSG ou o Inter Miami. Já saiu música. É aquilo que eu digo, é bom você torcer, mas tem que parar de zicar, meu irmão. Já tem música de torcedor dizendo que o Bayern de Munique pode esperar. Já tem música de artista com o vareio que o Flamengo deu contra o Chelsea. Aí depois que dá errado em alguma situação, vira meme. Meu Deus. Aprendam a não zicar o time de vocês. O Alan Jones mesmo ontem disse que é tete a tete. O Flamengo vai bater de frente com o Bayern de Munique, porque é um time que tem um DNA ofensivo, que vai passar o carro que é Flamengo pra cima do Bayern de Munique. Então, pode acontecer. Pode, mas muita calma nessa hora, né, rapaziada? Pra não virar meme na internet.
Finalizando então as informações do Giro do Placar Esportivo e do Jogo Rápido desta quarta-feira, a gente volta a falar de futebol às 19 horas, trazendo tudo do futebol lagoano, de Asa, CSA, CRB, Penedense, também, claro, destacando essa Copa do Mundo de Clubes. Torcer para que Fluminense consiga classificação para os 4 brasileiros estarem nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então, um grande abraço para quem está nos acompanhando. Vocês continuam com todas as informações e a prestação de serviço do Comando 91. Grande abraço e uma boa quarta-feira para você. Jogo Rápido. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva, 75, Jardim Tropical. 3